Desejo a todos uma boa tarde. Hoje, 29 de agosto de 2022, daremos início à sessão ordinária. Portanto, solicito a chamada dos senhores vereadores. Agenor Favorito Filho. Presente. Caíque de Souza Carvalho. Presente. Edmar Pereira Chaves. Presente. José Maria Bergamini. Presente. Roberto Rivelino de Almeida. Presente. Sebastião Gildo Mares Pereira. Presente. Sérgio Filete. Presente. Vilma Soares Lousada. Weberson Rodrigo Pop. Deu coro, senhor presidente. Declaro aberta a sessão e convido a todos para ficarmos de pé para a leitura bíblica que será realizada pelo vereador Caíque. Vou ler a palavra de Deus em Eclesiastes. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas aos humildes que ele revela seus mistérios. Pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele, e nele não compreende. O homem inteligente reflete sobre as palavras do sábio e com o ouvido atento a deseja. Convido a todos para estar orando a oração que o nosso próprio Deus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Passo a ordem do dia. Conforme determina o regimento interno em seu artigo 188, parágrafos 4º e 5º, os vereadores de posse da cópia da ata da sessão ordinária do dia 22 de agosto de 2022, a mesma será discutida e votada na próxima sessão ordinária. Coloco a ata da sessão ordinária do dia 15 de 8 de 2022 em discussão. Coloco a ata em votação. Aqueles que forem favoráveis, que permaneçam sentados, e os que forem contrários, que fiquem de pé. Declaro a ata aprovada por unanimidade. Informo que o autógrafo de lei número 026/2022, que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas unidades de saúde e escolas públicas municipais do município de Muniz Freire e da outras providências, foi vetado parcialmente pelo excelentíssimo prefeito municipal. Portanto, coloco o veto em discussão. Não tem necessidade de suspensão. Vamos lá, só para a gente entender. Eu vou voltar à leitura para a gente entender. Foi feito por nós, vereadores, um pedido para instalação de câmeras de monitoramento nas escolas e nas unidades de saúde. Nós mandamos. O prefeito não aprovou totalmente, ele vetou parcialmente. Então, nós vamos aqui agora dizer se nós concordamos ou não com o veto do prefeito. Ok? Então, peço aí que seja feita a leitura. Coloco o veto em votação. Aqueles que forem favoráveis, digam sim, e os que forem contrários, digam não. José Maria Bergamini. Sim ao veto. Sérgio Filete. Positivo, sim. Caíque de Souza Carvalho.
Sim. Agenor Favorito Filho, Sim. Roberto Rivelino de Almeida, Sim. Edmar Pereira Chaves, Sim. Sebastião Gildo Mares Pereira. Sim. Unanimidade, senhor presidente. Declaro o veto aprovado por unanimidade. Informo-os que foi protocolado sob o número 508/2022, do dia 25 de agosto de 2022, ofício da Prefeitura numerado número 539/22, requerendo a retirada do projeto de lei do Executivo número 021/22, que dispõe sobre a regulamentação do disposto no parágrafo 19 do artigo 85 da Lei número 13.105/15, Código de Processo Civil, que trata dos honorários advocatícios oriundos do princípio da sucumbência por arbitramento, acordo judicial e ou extrajudicial nas ações, causas e procedimentos em que o município de Muniz Freire for representado por sua procuradoria jurídica e da outras providências, em consonância com o artigo 249 do Regimento Interno. Coloco o pedido de retirada em discussão. Coloco o pedido de retirada em votação. Aqueles que forem favoráveis digam sim, e os que forem contrários digam não. Sérgio Filete, Sim. Roberto Rivelino de Almeida, Sim. Kaique de Souza Carvalho, Sim. José Maria Bergamini, Sim. Agenor Favorito Filho, Sim. Edmar Pereira Chaves, Sim. Sebastião Gildo Mares Pereira. Sim. Unanimidade, senhor presidente. Declaro o pedido de retirada aprovado por unanimidade. O projeto de lei do Legislativo 019/2022, que declara de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Rurais de Alto Cachoeira, ATRAC, e da outras providências, de autoria do vereador Roberto Rivelino de Almeida, foi emitido parecer favorável por parte da assessoria jurídica e pela Comissão de Justiça, Comissão de Constituição e Justiça e Redação. E na sessão ordinária do dia 22/8 foi aprovado requerimento de adiamento de discussão de autoria do vereador Roberto Rivelino de Almeida. Terminado o prazo, coloco o projeto em discussão. Presidente, Com a palavra, vereador Rivelino. presidentes, colegas vereadores, Rádio FM de Piaçu e toda a rede social. Para mim é uma honra muito grande, né, estar votando essa da Associação ATRAC aqui, na presidente da Maria Helena dos Santos e o vice Ziel. Ziel está aqui representando hoje a associação. Essa associação está virando utilidade pública. Eu vindo, né, de ex-presidente, isso me honra muito. E quero agradecer ao Ziel que fez o pedido a mim. Obrigado, Ziel. Na sua pessoa, eu te agradeço ao presidente lá. E queria pedir, né, aos colegas que o voto aí para a gente estar ajudando mais a associação, está recebendo as coisas certas, né? Ela está virando utilidade pública, ela está apta a receber as emendas parlamentares do deputado. Por mais, muito obrigado. Ainda em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Agenor. Saúdo Vossa Excelência, cumprimento também os nossos pares, a nossa Procuradora Jurídica, doutora Liliane, ao nosso grande colaborador Daniel, Dona Maria, que está sempre aqui nos servindo com todo carinho, aos presentes, Ziel, representando a Associação dos Trabalhadores Rurais de Alto Norte, Alberto. Todos vocês sejam bem-vindos a essa casa, aos nossos ouvintes da Rádio Piaçu FM e aos que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Nobre colega, no
no mais nos resta apenas parabenizá-lo por essa atitude. É uma associação da qual nós tivemos a oportunidade de ser colaborador através do deputado Marcos Mansur, que encaminhou já fazem uso, né, Ziel, daquele equipamento, um pilador de café espolpador, agregado todos juntos, né? E quero parabenizar mais uma vez, porque quando chegou o conhecimento do nosso deputado Marcos Mansur, junto ao gabinete, eu recebi elogio da documentação, que era uma das poucas que eles receberam, com extrema organização, trabalho e afinco por parte daquela comunidade, o que muito facilitou a entrega do equipamento. Quem dera se todos tivessem o zelo, o capricho de fazer com que, mais do que uma obrigação, nós entendemos, mas fazer com que as documentações estejam todas em dia, porque isso facilita muito também o trabalho de quando nós intercedemos por essas comunidades. Então fica aqui ao nobre colega Rivelino, meus parabéns. Também cumprimento aqui a Maria Helena dos Santos, que tem realizado um brilhante trabalho como presidente, e o José Mota, perdão, junto com a Maria Helena, que faz um trabalho digno para aquela comunidade. E fica aqui aos demais membros da comunidade o nosso abraço e no desejo de que vocês possam estarem sendo servidos, né, por aquilo que foi conquista de vocês e que com certeza outras mais que virão através dos nossos empenhos, das nossas dedicações como parlamentar municipal. Meu muito obrigado. Ainda em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Sérgio Filete. Está no ouvido. Senhor presidente, os demais pares aqui nessa mesa, os funcionários dessa casa que tanto nos honram com brilhantes serviços prestados, e os que estão aqui em plenário, os que estão também nos acompanhando nos meios de comunicação que está sendo transmitido aí. Desde já adianto positivo com o meu parecer, pois tenho certeza que muito irá beneficiar aquela comunidade. E tive o prazer de semana passada trabalhar em parceria com duas associações, a Muniz Leite, que atende não só a área leiteira, mas também outros que são sócios também, e juntamente com a Guaribu, prestando serviço de silagem no período que está sendo crítico para o produtor de leite, escassez de alimento, e trabalhando 2 dias com 2 máquinas, ensinando para um produtor na região de São Simão. E muito ficou feliz o produtor devido o custo quando a associação presta o serviço, o vereador Rivelino. Nesse sentido, o custo é muito irrisório para o produtor e a diferença é enorme para o mesmo. E você percebe no olhar do produtor que é o que ele precisa, porque vem sofrendo por anos, décadas, e quando consegue achar uma parceria através de associação que o atenda dessa forma, nos deixa muito satisfeito em ver o quanto é útil para aquele cidadão. R$1.000, R$2.000, quanto que economiza, que faz uma grande diferença para o produtor. E diante disso tudo, com certeza, essa associação de Alto Norte, Alto Cachoeira, e não vai deixar de ser atendida também. O mais
uma boa tarde. Ainda em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Caí. Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Piaçu FM, aqueles que acompanham pelo Facebook da Câmara, nosso amigo Ziel, vice-presidente dessa associação, gostaria de parabenizar você, colega vereador Rivelino, por estar tendo essa iniciativa, né, de ajudar essa associação. Isso mostra, né, isso é fato. Vou dar alguns exemplos aqui da Associação de Águas Claras, Menino Jesus e Amorim, né, que são algumas associações municipais, algumas associações que são um exemplo, né, de que a união faz a força, né, que uma associação organizada consegue receber recursos, né, de deputados, dos órgãos superiores ao nosso, né. Então, que essa associação possa continuar organizada para estar recebendo recursos, para estar beneficiando a comunidade e melhorar a vida das pessoas. E parabenizo o vereador Rivelino, pode contar com o meu voto para essa indicação de serviço. Ainda em discussão. Coloco o projeto em votação. Aqueles que forem favoráveis que digam sim e os que forem contrários que digam não. Sebastião Gildo Mares Pereira. Sim. Sérgio Filete. Sim. Agenor Favoreto Filho. Sim. Edmar Pereira Chaves. Sim. Roberto Rivelino de Almeida. Sim. Kaique de Souza Carvalho. Sim. Unanimidade, senhor presidente. Declaro aprovado por unanimidade o projeto do vereador Rivelino. Senhor presidente, questão de ordem. Pois bem, com a palavra o vereador Caíque. Não tem nada a ver com essa indicação de serviço do vereador Rivelino. É que eu estava observando a ata da sessão e não consta uma possível denúncia contra os fatos apresentados contra a presidente Vilma. Eu gostaria que constasse na pauta essa denúncia, que foi protocolada aqui nessa casa e não foi inserida na pauta até hoje. Você tem a data, vereador? Data 8/7. Não. Informo-vos que no dia 8 de agosto foi protocolada sobre o número 451/22 denúncia contra possíveis irregularidades cometidas pela excelentíssima presidente da Câmara Municipal de Muniz Freire, a senhora Vilma Soares Lousada, com base no decreto-lei 201/67, tendo como base o parágrafo 1º do artigo 7º e o inciso 2º do artigo 5º desse decreto, e considerando que a presidente não cumpriu o inciso 2º do artigo 5º do decreto, ou seja, de posse da denúncia, ela não determinou sua leitura na primeira sessão seguinte. Solicito a leitura da mesma. Ao plenário da Câmara Municipal de Muniz Freire, Estado do Espírito Santo. Maria José Garcia, brasileira, solteira, comerciante regularmente inscrita no cadastro de pessoa física do Ministério da Fazenda, sob o número 106.839.377.74, portadora da carteira de identidade 1912832 e título de eleitor 019706221473, Ronda Eleitoral 19, Seção 40, com endereço, cito a Rua Coronel Francisco Rocha, 142, Centro Muniz Freire, Estado do Espírito Santo, CEP 29.380. Vem respeitosamente a ilustre presença de vossas excelências, o supedâneo
no artigo 7º, incisos 1 e 3, parágrafo 1º, combinado com o artigo 5, inciso 1, ambos do Decreto-Lei 2001 de 67 e demais disposições pertinentes à espécie propor a presente. Denúncia: com afastamento cautelar da função pública e ou do cargo de presidente da Câmara Municipal de Muniz Freire. Em desfavor de Vilma Soares Lousada, brasileira, Estado Civil ignorado, vereadora altamente exercendo a presidência da Câmara Municipal, regularmente inscrita no cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda, sob o número 557-603-65753 e portadora da carteira de identidade 425-486 SSPES, podendo ser encontrada, cito a rua João Ivo Aguilar, 202, Centro Muniz Freire, Estado do Espírito Santo, pelos motivos fáticos e de direito a seguir arrazoados, das circunstâncias fáticas e dos fundamentos jurídicos da tipicidade da autoria e materialidade delitiva. Nobres vereadores, consoante se extrai dos fatos aqui delineados e da prova documental fartamente carreada, não somente de fortes e incontroversos indícios de autoria e materialidade. A denunciada vem de forma livre e consciente, concernente ao dolo direto a praticar ilícitos criminais de toda sorte. Pois bem, há necessidade de se tratar a baila ser desconhecida, público e notório, que é denunciada num afã cobiçoso de praticar a toda evidência crimes de falsidade ideológica, estelionato e contra a administração pública peculato, apresentou no dia 20 de junho do corrente ano o atestado médico anexo oriundo do Hospital Municipal de Laje do Moraé, Estado do Rio de Janeiro, firmado pelo médico senhor Saulo Monteiro Germano, CRM 3300825, Rio de Janeiro, ao Legislativo Municipal de Muniz Freire, extraído o seguinte excerto em veres. Declaro para os devidos fins que a senhora Vilma Soares Lousada esteve em consulta médica no dia 20 de 6 de 2022, durante o período das 16h35 às 18h07. Neste diapasão, numa análise ainda em perfunctório do documento, o SUSO referenciado, verifica-se de pronto, sem qualquer esforço, que há uma grotesca e controversa falsificação à luz do princípio na data e no horário, não precisando ser inclusive um exímio perito expert para chegar a tão lógica e inequívoca conclusão. Aliás, forçoso trazer a colocação que não há dúvidas que a tinta esferográfica que subscreveu o atestado médico em relação precisamente à data e horário é completamente diversa daquela por simples olho nu, indubitavelmente. Registra-se por oportuno, se não bastasse, que o próprio profissional médico, Dr. Saulo Monteiro Germano, em 25 de julho, o último a respeito da cristalina ilicitude praticada pela denunciada Vilma Soares Lousada, declarou expressamente o seguinte: ipsiliteris. Cumprimentos cordialmente, sirvo do presente em resposta à solicitação de informações acerca da emissão de atestado médico em favor de Vilma Soares Lousada, com evidências de rasura. Acerca dos questionamentos, informo que no dia 20 de 6 de 2022 realizei atendimento na Rede Estratégica Saúde da Família 2, na cidade de Laje do Moraé, Rio de Janeiro. De acordo com o controle de agendamento para consulta, não consta o nome da senhora Vilma Soares Lousada na relação de pacientes agendados para o dia supracitado. Do mesmo modo, é oportuno explicar
que os atendimentos na rede estratégica da família funcionam de 8 às 16 horas. Por derradeiro, esclareço que desconheço a emissão do atestado e a caligrafia escrita no receituário. Coloco-me à disposição para o que for necessário. O modus operandi perpetrado pela denunciada Vilma Soares Lousada demonstra que, caso o detalhe fosse pensado com o objetivo cristalino da inafastável prática criminosa, delituosa aqui deduzida, julga-se acima da lei, do bem, do mal e sob o manto da perniciosa impunidade que inclusive permeia alguns que administram e gerenciam as repúblicas, como um caso dela. Portanto, que o próprio médico, ao declarar expressamente que no dia 20 de junho realizou atendimentos na rede Estratégia da Família 2, não na sede do Hospital Municipal Laje do Muriaé, Estado do Rio de Janeiro, que não consta o nome da denunciada Vilma Soares Lousada na relação de pacientes agendados para o dia supracitado, que os atendimentos na rede estratégica da família funcionam somente até às 16 horas. Não ilicitamente, como apresentado no atestado médico falso pela denunciada Vilma Soares Lousada. Durante o período das 16 horas e 35 minutos às 18 horas e 7 minutos, que desconhece a emissão de qualquer atestado, a denunciada Vilma Soares Lousada, em especial, outrora apresentado, e por fim, que desconhece a caligrafia escrita no atestado médico apresentado pela denunciada Vilma Soares Lousada. Destaque-se que, quanto à declaração do médico na presente denúncia, encontra-se cópia, tendo em vista que a original encontra-se anexada notícia crime que foi apresentado junto ao meritíssimo juiz da comarca de Muniz Freire, processo 000-26183-2022, 8080037. Assim, o tipo penal da falsidade ideológica incrimina a documentação é uma mentira, como só ocorrer nos presentes autos, onde se emitiu um documento de conteúdo falso e rasurado, colocado em risco a fé pública. Nos exatos termos do artigo 299, parágrafo único do Código Penal Brasileiro, in verbis. Artigo 299. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verba sobre fato juridicamente relevante. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público, e a reclusão de 1 a 3 anos e multa de R$500 mil a 5 contos de réis se o documento é particular. Parágrafo único. Se o agente é funcionário público e comete um crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 6ª parte, sobre o tema que nos ensina Rogério Greco. Na segunda modalidade, falsificação ideológica, ocorre a consumação quando o agente efetivamente insere ou faz inserir em documento público ou particular declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita. Em ambas as situações, o agente deverá atuar com a finalidade de prejudicar diretamente se entendido. Como se diz, o crime de falsidade ideológica protege a fé pública, envolvendo por conta disso a autenticidade e a confiabilidade que os documentos públicos ou privados têm nas relações interpessoais. Por sua caracterização, é necessário demonstração da ciência do agente quanto à falsidade da declaração, a fim de prejudicar direito, produzir obrigação ou alterar a verdade em relação a fato juridicamente relevante.
Não resta dúvida, portanto, que a denunciada, na qualidade de agente pública, praticou o crime de falsidade ideológica, aumentando-se a pena de sexta parte nos exatos termos do artigo 299, parágrafo único do Código Penal, na medida em que inseriu ou fez inserir declaração falsa no atestado, como bem salientando pelo próprio médico subscritor no documento datado no dia 25 de julho do corrente ano. Por outro lado, estabelece o Código Penal, proporcionando o fundamento jurídico da presente notícia crimes, o seu artigo 312, que apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha a posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, constitui fato penalmente punível, doravante denominado crime de peculato. Com efeito, a denunciada Vilma Soares Lousada, doravante funcionária pública, então vereadora, e mais ainda exercendo a função de presidente e ordenadora de despesa, a que alude às leis federais de contabilidade pública 4.320 de 64 e de responsabilidade fiscal complementar 101 de 2000, teve o comportamento reprovável de apropriar-se de dinheiro público, recebendo para tanto, na medida em que não se fez presente na data da sessão ordinária do dia 20 de junho do corrente ano, apresentando-se uma justificativa médica falsa e inexistente e a toda a evidência inverídica, obtendo para si vantagem patrimonial ilícita, incorrendo assim de forma cristalina no crime de peculato. Dispõe de forma insofismável o artigo 312 do Código Penal em verbis. Artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Não obstante, na medida em que a denunciada apresentou atestado médico falso para justificar a sua falta na Casa Legislativa Municipal, a qual preside, o fez para receber seus vencimentos sem quaisquer descontos, apropriando assim, sem sombra de dúvida, de dinheiro público de que tinha a posse na qualidade de presidente e ordenadora de despesa, desviando-o em proveito próprio, incorrendo nas iras do citado dispositivo legal SUSO, referenciado crime contra a administração pública. Imperioso ressaltar que a conduta da denunciada Vilma Soares Lousada em relação ao profissional médico Dr. Saulo Monteiro Germano, CRMRMS 33000825, Rio de Janeiro, também configura crime de estelionato, na medida em que o médico, como por ele próprio declarou no último documento datado no dia 25 de julho do corrente ano, mediante artifício ou por qualquer outro mero fraudulento, como no caso em contejo. Eis o artigo 171 do Código Penal Brasileiro em verbis. Obter para si ou para outro vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento, pena reclusão de 1 a 5 anos e multa de 500 mil réis a 10 contos de réis. A jurisprudência mansa e pacífica em verbis. Estelionato, configuração, materialidade, autoria demonstrados, prova segura, declarações da vítima corroborada com os depoimentos das testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada, condenação mantida, penas e regime prisional. TJ São Paulo, apelação criminal 62464-2022-2014, 8260050, relator Gilberto Ferreira da Cruz, órgão julgado Quinta Câmara de Direito Criminal, Foro Central,
Criminal Barra Funda, 17ª Vara Criminal, data de julgamento 8 de agosto de 2019, data do registro 9/8/2019. Nesse sentido, certo que os fatos narrados aqui são de extrema gravidade, perpetrados pela denunciada Vilma Soares Lousada, demonstrando no mínimo a prima facie, indubitamente, a sua índole premissa vênia de que apropriar de dinheiro público mediante um crime de falsidade ideológica diante dos eventos aqui narrados, sendo isso a toda evidência, incontroverso, inquestionável, incontestável, por simples leitura da prova documental carreada. Em evolução, a conduta aqui delineada configura-se também tipificação civil de improbidade administrativa na forma do artigo 9º da Lei Federal 8.429 de 92, mediante a prática de ato doloso pela denunciada Vilma Soares Lousada, com vantagem patrimonial indevida, com as seguintes sanções descritas no artigo 12, inciso 1 do referido diploma infraconstitucional, a seguir transcrito com nova redação dada pela Lei Federal 14.230 de 2021 em Vélez. Artigo 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comum e de responsabilidades civis e administrativas prevista na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Inciso 1. Na hipótese do artigo 9º desta lei, perda dos bens ou valores acrescido ilicitamente ao patrimônio, perda de função pública, suspensão dos direitos políticos de até 14 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 anos. Cabe-se destacar que, ante a configuração dos crimes acima alinhados, impõe-se a aplicação da sanção prevista no artigo 7º, inciso 1 e 3 do Decreto-Lei 201 de 67. Vejamos. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando, inciso 1, utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. 3. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Cumulativamente é necessário o afastamento liminar do agente público que pratica crime, pois o afastamento cautelar não exige a demonstração cabal de que o agente tenha praticado algum ato voltado à obstrução do processo. Deve ser apresentado, em verdade, o fundado receio de que o agente público, no exercício do cargo e utilizando-se dele, possa promover atos tendentes a comprometer a regular instrução do processo. É o caso da presente denúncia. Dessa forma, o que justifica o afastamento cautelar da denunciada consiste na potencial capacidade de realizações de atos a prejudicar a presente instrução do projeto. Existir a apresentação de provas incontroversas de realização de atos de obstrução da instrução processual esvaziam a própria razão da medida cautelar de afastamento voltada exatamente para evitar interferências nesse sentido pela denunciada Vilma Soares Lousada, quer na condição de vereadora e fiscalizadora, quer na condição de presidente da Câmara Municipal de Muniz Freire. Exigir
prova cabal e irrefutável de que agente público se mantido no exercício da função influirá na instrução processual seria inócuo e até mesmo ilógico, uma vez que é justamente a rigidez da prova que ainda será produzida que se pretende proteger com a medida cautelar de afastamento. Portanto, não é necessário para o afastamento do agente dito improbo prova cabal da ocorrência da conduta reveladora da sua intenção de causar prejuízo à instrução do feito. Por isso, bastam indícios para que se lance mão da medida cautelar em apreço. Não se demonstra imprescindível que o agente público tenha concretamente ameaçado testemunha ou alterado novamente documentos, mas basta que pela quantidade de fatos, no caso sub-se exime, a ascensão aos colegas vereadores, funcionários, demais testemunhas, enfim, a toda a sociedade munistrense, pela notória necessidade de dilação probante, se faz necessário o afastamento compulsório e liminar da agente pública Vilma Soares Lousada no exercício de seu cargo e da presidência da Câmara Municipal de Muniz Freire, sem prejuízo de seus vencimentos, enquanto persistir a importância da coleta de elementos informativos nesse processo. Quanto à potencial capacidade de realização de atos aptos a prejudicar a instrução processual, resta presente o potencial risco de que a denunciada Vilma Soares Lousada interfira negativamente na elucidação dos fatos, inclusive, repita-se, em relação aos seus pares e aos servidores do Poder Legislativo Municipal, e pode-se dizer ainda em relação a toda a sociedade municipalista. Logo, no caso em apreço, deve-se levar em conta na garantia da ordem pública como a gravidade concreta das infrações perpetradas pela denunciada Vilma Soares Lousada, a repercussão social, visto que a afetação da ordem pública constitui importante ponto para a própria credibilidade do próprio Poder Legislativo, como vê decidindo os tribunais pátrios. É o que se requer para a garantia da ordem pública por conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei, a decretação do afastamento preventivo da denunciada Vilma Soares Lousada, repita-se, quer para a garantia da instrução processual com isenção e sem quaisquer máculas e ou intimidação de testemunhas, grande parte delas membros e funcionários da Câmara Municipal de Muniz Freire, órgão esse em que a denunciada, além de se presidir e gerenciar todas as atividades técnicas e administrativas, com manifesta inquestionável ascensão direta a todos, também elabora suas atividades parlamentares como vereadora, quer para a garantia da ordem pública, como acima alinhada. Dos pedidos, à luz do exposto, dispensando por supérfluas outras tantas considerações, requer-se digne o seguinte: a. Seja a presente denúncia acatada nos termos do artigo 5º, inciso 2 do Decreto-Lei 201/67, procedendo-se aos demais atos constantes do inciso 3 do citado Decreto-Lei. B. Que seja a senhora Vilma Soares Lousada afastada do cargo de vereadora da Câmara Municipal de Muniz Freire, ou, no mínimo, do cargo de presidente do Poder Legislativo, sem prejuízo dos seus vencimentos, enquanto persistir a importância da coleta de elementos informativos neste processo. C. Comprovadas as condutas denunciadas, seja, por fim, a senhora Vilma Soares Lousada sancionada com a cassação do mandato. Termos em que, respeitosamente, pede deferimento. Muniz Freire, 8 de agosto de 2022, Maria José Garcia.
Após a leitura realizada pelo secretário Daniel, submeto a mesma ao plenário para discussão e votação em relação ao recebimento ou não da denúncia. Coloco a denúncia em discussão. Coloco a denúncia em votação. Aqueles que forem favoráveis que digam sim e os que forem contrários que digam não. Kaique de Souza Carvalho. Sim, a denúncia. Roberto Rivelino de Almeida. Sim. Sérgio Filete. Sim. Sebastião Gildo Mares Pereira. Sim. Agenor Favoreto Filho. Senhor presidente, eu gostaria de apenas fazer um comentário. Eu vejo que todo e qualquer, já falei isso em sessão anterior, eu acho que é necessário que se esclareça todas as dúvidas que porventura surgirem. Nós não estamos acima da lei, nós somos aqui subservientes à lei. E também nós não podemos esquecer que cada um de nós tem direito à ampla defesa e também ao contraditório. Então, aquele que se sentir prejudicado, nós temos o amplo direito a essa defesa e até levar em consideração que nós somos um país republicano e democrático. Então, quando nós, que estamos sujeitos à opinião pública, nós trabalhamos de maneira escusa, eu acredito que nós não deixamos transparecer para a sociedade aquilo que realmente a sociedade precisa ter conhecimento. Então, eu já manifestei em outras ocasiões, eu sou amplamente favorável, até porque quando se recebe uma denúncia, antecipadamente não se absolve ou muito menos julga quem quer que seja. Então, eu, da minha parte, acreditando também que a senhora presidente, ela tem direito à defesa, sou favorável que a verdade venha à tona, que se esclareça, não só para essa casa, mas para toda a sociedade muniz-freirense, a verdade sobre esses fatos apresentados. Muito obrigado. Vereador, então seu voto é sim. Sim, sou favorável. Edmar Pereira Chaves. Sim. Unanimidade, senhor presidente. Declaro a denúncia acatada por unanimidade. Conforme determina o decreto, a comissão deverá ser composta por 3 membros, sorteados entre os desimpedidos. Comissão esta que elegerá, desde logo, presidente e relator. Solicito o sorteio dos membros da comissão. Kaique de Souza Carvalho. Roberto Rivelino de Almeida e Sebastião Gildo Mares Pereira. Por favor, repita para mim, Daniel. Kaique de Souza Carvalho, Roberto Rivelino de Almeida, Sebastião Gildo Mares Pereira. Vereador, é uma comissão parlamentar, né? Só uma comissão. Então foi sorteado vocês 3. O que nós vamos fazer agora? Vereador, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos suspender a sessão para que entre vocês 3 nós possamos
ver quem será o presidente, quem será o relator e depois a gente volta. Então eu peço àqueles que nos acompanham, que nos aguardem, que daqui a pouco nós estamos de volta, porque precisamos eleger quem será presidente e relator da comissão.